Eu vejo Edith Stein, assim, só para a gente situar ela no tempo, para quem não a conhece, ela nasceu em 1891 e morreu em 1942 em Auschwitz. Então, a obra de Edith Stein, de um modo geral, ela foi produzida no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, né? Então, isso tem um impacto muito profundo nessa visão de ser humano, nessa visão de sociedade, nessa visão de comunidade, visão de família, visão da mulher na sociedade, né? A gente já falou isso em outras vezes, mas há uma forma, ela começa a questionar os modelos, os padrões, mas um questionar não no sentido de querer brigar, não era nesse nível, né? Mas era de querer encontrar os rumos e os caminhos, apontar, verificar e apontar os caminhos. Vamos para a dica de livro. Esse livro aqui, ó, O Vida, né, de uma família judia, com certeza, assim, é a tradução agora, né, o que nós temos em português, graças a Deus, porque há tão pouco tempo não tinha nada em português, quase. Então, é onde ela relata muito da história dela, então também fica a dica. No sentido da educação, olhem que interessante, gente. Edith Stein, quando ela era aluna do, entre aspas, ensino médio, né? Não, mas era como se fosse o nosso ensino médio aqui. Pensem que ela é uma das poucas mulheres que estuda, né? A mãe dela tem um papel muito forte na educação dela, na educação judaica, claro, mas também na educação formal, na educação literária, na abertura à arte, à história, né? Então, a cultura é muito importante no lar de Stein. Quando ela é aluna, no adolescente, ela se afasta um pouco dessa tradição familiar. Ela, inclusive, é quando ela se... É uma frase muito, muito falada por aí, né? Quando ela se autodeclara agnóstica, né? Ela se afasta um pouco, mas, na verdade, o afastamento dela não é uma ruptura. É aquele, sabe? É aquele ato para olhar e pensar sobre o mundo, a sociedade e o seu lugar no mundo e na sociedade. Inclusive, ela se afasta da escola, viu, pais? Calmem. Os filhos de vocês, né? A gente mesmo, né? Tem os nossos momentos. Ela ficou um ano fora da escola, né? Ela vai para casa de uma irmã e ela volta, conclui, e aí entra na universidade, em Breslávia, onde o curso que ela vai procurar é um curso em ciências humanas, né? O curso é multidisciplinar, é diferente um pouco do que nós temos hoje, né, da pedagogia, psicologia, né, tudo mais segmentado. Lá não, ela fez germanística, então um curso de cultura alemã, com história alemã, com língua alemã, né, e com filosofia, psicologia, bases pedagógicas. Então era um conjunto muito importante, por isso o pensamento dela é muito multidisciplinar. Ainda assim, ela não... aquilo inquieta ela, porque ela não encontra ainda um sentido naquele jeito, naquela forma de educação. E aí que eu acho que o grande, né, o grande boom da vida, assim, dela, inicial ali como estudante, ela tem acesso à fenomenologia de Russell, né? A fenomenologia, para quem é da filosofia ou mesmo na psicologia, né? A fenomenologia é um método, né? Um método filosófico, um método, uma ciência da consciência, né? Digo assim, gosto muito dessa expressão, mas é um método de ir às coisas mesmas, de ir em busca da essência do fenômeno, né? Dos fenômenos que existem. Bom, Stein tem uma grande preocupação aqui em compreender o fenômeno humano. Quem é a pessoa? Até porque ela mesma, né, estava na sua própria busca. Quem é a pessoa? O que é a pessoa humana, né? Como são as relações humanas? E aí ela começa um grande estudo antropológico a partir da fenomenologia de Russell. Ela vai estudar com Russell, ela vai para Göttingen, né? Onde lá tem um círculo fenomenológico, isso é um grupo de estudos também multidisciplinar, com muitos filósofos judeus cristãos, e lá ela então faz parte de uma elite intelectual, ela é assistente de Russell, né? E esse grupo, sabe que é tão importante, as pessoas, a gente não estuda muito, né, essa base antropológica, mas esse grupo foi tão importante no início do século passado que influenciou várias correntes humanistas.
da pedagogia, da psicologia. Ela defende em 16 a tese doutoral dela. Olha o título, vê se não é para hoje. O título da tese doutoral dela é sobre o problema da empatia. Ela estuda a empatia, o fenômeno da empatia nas relações, né? Como um dado ontológico, isso é, a empatia como um dado da pessoa, mas também na relação com o outro, né? O outro como um semelhante, como igual dignidade à minha. Como tu falavas antes, seja de onde ele vem, seja do contexto em que ele está, seja a idade de vida em que ele está, seja se ele for uma pessoa com deficiência, seja se ele for como vier, né? Como, que valor tem esta pessoa? A dignidade, o reconhecimento que ela faz também aqui, através da tese da empatia, né? E daí vai, além de pesquisadora, conferencista, ela trabalha então como docente, como livre docente, mas também como docente depois do magistério, né? Vou usar uns termos assim que a gente aqui no Brasil entende, né? Então, ela começa a trabalhar então com as meninas que fariam o magistério, que faziam o magistério. E aqui, daí agora eu vou dar assim a grande dica assim, do livro, do escrito steiniano, em que trabalha a pedagogia, a educação, mas não só como base metodológica. Olha o que eu vou dizer. É muito comum nós termos um conhecimento pedagógico como metodologia, e isso é maravilhoso. Os métodos ativos, os métodos criativos, enfim, várias metodologias aí, recursos que nós temos, e isso é fantástico. Mas o olhar dela vai além da metodologia, ela até estuda a metodologia montessoriana, ela se troca, conversa sobre isso, né? Ela tem esse conhecimento também. Mas vai além ainda do método. O foco pedagógico de Edith Stein é a aliança com a base antropológica. Isso é, conhecer, ok, mas conhecer para quê? O que se faz com o conhecimento que se tem? Onde se aplica o conhecimento que se tem? Né? Todos têm a mesma possibilidade de aplicação de conhecimento, né? De desenvolver o seu conhecimento. Então, a base antropológica para ela é muito importante, né? Porque, afinal de contas, o processo de ensino-aprendizagem, sim, é um processo de conhecimento, mas ele tem pessoas envolvidas. As escolas, as instituições não são feitas só de salas de aula e de recursos, são feitas de pessoas. E aqui é que ela entra fortemente na sua antropologia. Essa é a dica, né? Os escritos antropológicos e pedagógicos de Stein. Nós temos ele aqui no Brasil somente em espanhol, em italiano, a gente consegue também. O alemão, claro. Porque a gente vê ao inverso e em espanhol, né? Então a dificuldade. Então, assim, segura a imagem. Mas depois pode me perguntar. E antropológico. De Edith Stein. E dentro deste. Aí agora eu fecho aqui. Fecho em mim, não, que nem o programa. Não, fecho em mim no programa. Aqui. Deus, eu sou uma pessoa que quase não gosta de falar. Eu acho ótimo isso. Não. Pode continuar, vai lá. Vamos lá, não adianta, né? Pedagoga tem isso, né? A gente, eu acho tão bonito quando nós vamos nos eventos steinianos. É tão lindo, nós temos, assim, até para o público conhecer, né? Nós temos bianualmente os simpósios em Edith Stein, que acontecem em diversas regiões do Brasil, né? Ele é um simpósio móvel, assim. Então, o ano passado foi em Brasília, outro Paraíba, já teve João Pessoa, já teve em Belo Horizonte, enfim, né? O próximo será em São Paulo, já fica aí a dica, né? E aí, mas eu ia dizer, é tão bonito, eu acho tão lindo quando eu vejo os filósofos falando, quando eu vejo os psicólogos falando de Stein, sabe, cada um com os teólogos, né? E tão lindo quando a gente tá iniciando, né? Vendo pedagogos falando sobre Edith Stein na educação. E é bonito, eu acho muito bonito, porque nós na pedagogia, nós temos como princípio da nossa profissão o diálogo com o outro, mas a fim de que ele compreenda o que a gente diz, né? E trazer aqui...
explicadinho, né, E a Patrícia? gente explica assim, pontinho por pontinho, né? Por isso eu quero explicar que dentro dos escritos pedagógicos e antropológicos de Stein, tem uma obra fundamental para nós da educação, que é a estrutura da pessoa humana. Né? Ele não tem tradução em português, a gente traduz como a estrutura da pessoa humana em função do espanhol, né? No dia que será lançado a gente verifica como será o nome, né? Mas a estrutura da Mesmo pessoa em humana... italiano, mesmo em italiano é estrutura também. Lá A é estrutura. estrutura, isso. É. Então, viu que a gente fica com dom de línguas quando a gente estuda Stein, né? Eu brinco. É uma forma, né? Quando eu fui falar para minha orientadora que eu queria estudar Stein, aí ela falou assim: mas então você vai ter que ler em alemão, porque para fazer um doutorado você tem que ir no original. Aí eu disse: olha, eu vi que tem um curso na USP que é de alemão, eu posso tentar. Ela queria me desencorajar, ela acabou me. Te Mas eu não encorajando. cheguei lá, no alemão não, mas tive que ir lá para o espanhol, o É. italiano. Mas o bom é que Ah, as obras estão sendo traduzidas aos poucos, né? E cada vez mais são. pessoas vão poder ter acesso na Trabalho língua. maravilhoso que está acontecendo. A estrutura da pessoa humana, gente, é um texto tão fundamental para a pedagogia, porque ela trabalha justamente essa articulação entre a antropologia e a educação. Mas ela também, aqui, ela faz uma aliança entre uma antropologia filosófica, entre a fenomenologia, ela explica a fenomenologia, ela vai em outros autores, inclusive, e ela faz uma aliança entre a antropologia filosófica e a educação, e ela termina na antropologia teológica já. Né? Ela, aliás, o último capítulo ela diz, né, o homem enquanto buscador de Deus. Né? Então, para aqueles que, eu digo assim, um professor de uma escola ou de uma instituição confessional que tem lá os valores cristãos, que tem uma identidade cristã, vai se reconhecer aqui. Um professor que não é de uma escola ou de uma instituição confessional, é de uma instituição pública, é de uma instituição que de repente não tem uma identidade assim, vai se encontrar aqui também. Sabe por quê? Porque nesse material de Stein, a base para ela pedagógica não é o conhecimento pelo conhecimento somente. Ela tem um rigor técnico fantástico, mas a base é humana. Todas as ciências servem para quê? Para edificar a pessoa e a sociedade. E isso a gente encontra muito na estrutura da pessoa humana, né? Pronto. Por enquanto. Isso, Vamos lá. pronto, nada, fica aí, olha, já. Então aproveita que você está nessa inspiração toda. Eu não quero Vamos cortar lá. a sua inspiração, longe de mim. Vamos falar sobre, então, finalmente, quem é o ser humano para Einstein, né? Porque a Quem é? gente sabe, ela quer educar, formar, é mais a formação humana, né? Vamos lá. Mas antes de formar, educar, formar, eu preciso saber quem é o ser Quem é? humano e para que eu vou educar, né? Então, mas quem Sim, é o ser humano? Qual a visão que ela tem de ser humano que nos encantou tanto, que foi essa, tanto. quando a gente viu assim, nossa, era isso que eu buscava e não sabia, né? Tudo que eu queria. Eu vou, agora eu É vou. tudo para mim. Estão vendo essas marcações aqui, ó? É desse outro livro, que também vou sugerir, porque aqui tem uns resumos importantes. Esse aqui é A Arte de Educar por uma Pedagogia Empática, de Edith Stein, organizado pela Clélia Peretti. O primeiro capítulo desse livro... Bom, nós temos, né, aqui vários autores nesse livro. Você tem um capítulo aí, a Cecília também. Tem. Né? O primeiro capítulo, eu fiz esse resgate educacional em Edith Stein, e eu começo logo nas primeiras páginas com o que eu acho assim um resumo da educação para Stein, nessa perspectiva de quem é o ser humano para Stein. Olha só, educar, isso é Stein falando, educar significa guiar os outros seres humanos de modo que se tornem o que devem ser. Não se pode fazer isso, portanto, sem saber o que é o ser humano, a que ele se assemelha, e aqui para quem é de um nível teológico, quem, né, estuda pela questão da dimensão católica, a quem ele se assemelha pode ter um Q maiúsculo aqui, né? Ou como imagem e semelhança de Deus, inclusive, né? Então, o que é o ser humano, a que ele se assemelha,
para o que deve ser guiado e quais são os caminhos possíveis. Esse para mim, esse parágrafo, ele diz da antropologia, ele diz da ética educacional empática e também de uma questão metodológica, né? Da pessoa humana. Vamos lá. Quem é o ser humano para Stein? O ser humano para Stein é uma unidade e uma totalidade. É uma inteireza. Não é só um cérebro a conhecer conceitos. Não. É um ser corpóreo. É um ser que tem sensações corpóreas, que tem ritmos de aprendizagem diferentes pelo seu corpo e seu organismo. É um ser que tem suas marcas físicas e corpóreas, pode ter uma deficiência física. Eu estou falando aqui, eu já estou tentando traduzir um pouco, mas é um ser corpóreo com aquilo que a corporeidade traz. Mas não é só corpóreo, ele é um ser também anímico, psíquico, isto é um ser com impulso sim, com instinto sim, mas com emoções, com força de impulso emocional, dos afetos, né? Também. Mas ainda não é só um corpo psique, né? Ainda é também nessa unidade, totalidade, um ser espiritual. E para Stein, este ser espiritual, gente, não é necessariamente ligado à religiosidade, tá? O que é esse ser espiritual? É esse ser aberto, com abertura ao espírito. E ao espírito aqui, o que envolve, né? Essa dimensão da pessoa humana a de ter limites do si mesmo em direção ao outro, em direção ao conhecimento. Aqui na dimensão espiritual é a dimensão do sentido, né? E o sentido aqui para Stein começa com o logos, sentido com S minúsculo, e na trajetória dela vai para o sentido com S maiúsculo. Da busca do sentido, ela encontra o sentido com S maiúsculo, que ela chama Deus, né, como sentido, né, na pessoa de Jesus Cristo, na parte da teologia, quando ela adentra na antropologia teológica. Mas nessa dimensão espiritual, há uma consciência, há uma liberdade, há uma vontade, há uma responsabilidade, né? As motivações mais fortes do ser humano vêm da dimensão espiritual, né? Ela vai falar, inclusive, que no ser humano, o que faz do ser humano, um ser de fato humano, é justamente permitir o cultivo deste espírito, dessa dimensão espiritual, né? Não anulando de forma alguma, ela nunca rompe o psiquismo e o corpóreo, né? Tanto que ela vai falar, quando ela fala do corpo, ela fala do ser humano enquanto um eu, um corpo vivo, um corpo próprio. Deixa eu traduzir isso, vamos para a pedagogia agora. Da fenomenologia, veio aqui para a pedagogia. Gente, quantas Patrícias, quantas Magnas existem no mundo? Magna menos. Eu sou única. E você, então, nem se fala. Patrícia! Tem quantas zilhões de Patrícias pelo mundo? Tem uma geração de Patrícia. Eu acho que era alguma artista de novela. Alguma coisa assim. Porque a minha geração tem muitas Patrícias, né? Já não vejo mais bebê Patrícia. Pode ter, viu, galera? Quem tiver aí para ganhar filhos. Bom, quantas Patrícias existem? Várias. Quantas Patrícias Teixeiras, que é o meu sobrenome? Bom, tem várias. Mas quantas Patrícias como eu? Com o meu tom, com o meu jeito, com a minha forma. Quantas Magnas do teu jeito? Assim com os nossos alunos, os nossos estudantes também, né? São sujeitos singulares, únicos, que não são só um cérebro. Principalmente quem trabalha com criança e jovens, como o corpo deles fala do eu, como os olhos deles falam dos encantos, dos desejos, dos desafios, dos sofrimentos, das angústias, né? Interessante, Patrícia, a singularidade, mesmo que a gente não entre nem em discurso, nem precisa entrar em discurso religioso para aceitar não. isso.
que a biologia está ali para dizer assim, não existe uma digital igual a outra, né? Não. Sistemas mais perfeitos de segurança usam a íris da pessoa como recurso, Sim. enfim. Então, a gente está ali, não existe, mesmo gêmeos univitelinos Não. tem totalmente diferente. Então, essa questão da singularidade, assim, do ser humano, que é único mesmo, é uma E é preciosidade de uma mesmo. beleza, porque Uhum. aqui é que está a chave educacional. Porque Uhum. eu compreender que o meu aluno, que a minha aluna são singulares, são únicos, são cheios de potência e do qual eu posso estimular, é fantástico, mas é uma coisa. O Uhum. mais fundamental no processo educativo é ajudar que aquela pessoa se reconheça no seu valor, na sua Uhum. potência. E Uhum. aqui está a formação. O processo de formação, ela fala como um processo, uma arte, né? Um artesanato, sabe? Uhum. Porque é assim, ó, é sistêmico, é contínuo, né? Onde a gente vai ajudando aquela pessoa a reconhecer a sua beleza, o seu valor, a sua Uhum. potência. Tanto que ela Uhum. vai falar da atualização das potências, né? No Bacana, processo só, eu tô com formativo. medo da live cair, assim, Tá, mas tudo o bem. bonito, a gente ajudar uma pessoa a se tornar ela mesma, se Tornar-se a si tornar mesmo. aquilo que ela nasceu para ser, aquilo em última instância, aquilo que Deus pensou para ela, né? Então, esse caminho é Ela. muito belo. Patrícia, Ah, olha, nós temos aqui 2 minutos para assim, uau! considerações finais. Passou voando, mas assim, antes Gente! das considerações finais, assim, para a gente não, para a live não cair de repente, Tá. assim, eu quero dizer para vocês que gostaram aí, eu amei, assim, só que aí tem muito mais coisas aqui pra gente. Sim. Mas, enfim, na próxima quinta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos estar aqui nessa live. Nós vamos falar, dar uma continuidade nessa questão, mas vai falar sobre a questão da empatia. Ótimo. Também já entrando na questão das mídias sociais, da era Legal. digital, das novas gerações, enfim, a gente vai tentar já puxar essa linha assim, e o que a Edith Stein tem para nos ensinar. Eu Tá. deixei aqui uma. Peraí, desculpa. Estava aqui o tempo todo na hora que eu precisei. Mas tá bom, eu já chego nessa. Fecha o teu raciocínio, que aí eu já faço a chamada para Tá. a próxima Então eu live. vou te. Sabe, eu jogo vôlei, eu adoro jogar vôlei. Eu sou assim, super atleta, tá? Mas eu Aham. gosto de jogar vôlei, então eu vou levantar e tu corta. Vamos combinar assim, tá? E eu gosto de ser levantadora no Olha, eu time. fazia natação, tá? Então, se eu errar aí o Tudo negócio, você me bem, perdoa. Eu vou era do levantar. esporte individual, mas tudo bem. Queridos, então assim, ó, dessa dimensão da pessoa e da singularidade, tem, isso é imaginem assim, é uma dimensão. A outra visão que ela amplia é a dimensão para a vida comunitária, a vida em comum. E aqui ela entra com a empatia muito fortemente, porque o sujeito, a pessoa isolada, segundo Edith Stein, isso é uma frase dela, a pessoa isolada é uma abstração. A sua existência é uma existência no mundo. A sua vivência, uma vida é em comum. E é, inclusive, o seguinte, a constituição biológica de qualquer um de nós, gente, é material genético de duas pessoas. Né? Então, Uhum. mesmo dentro da nossa singularidade e no nosso processo formativo, quantos nos formam? Somos constituídos por muitos, né? Muitos. O nosso estruturante de personalidade é constituído por muitos, avô, pai, mãe, ausente e presente, né? Uhum. Então, assim, toda essa dimensão da empatia para Edith Stein, eu acho que isso é bem importante mesmo, a semana que vem a gente resgatar, porque tem toda uma dimensão intersubjetiva aqui e da forma com que a gente se relaciona e dá valor a nós mesmos, mas ao outro como nosso semelhante, né? Isso. Muito obrigada, Patrícia. Amei estar aqui com você.